Senhor, no nome de Jesus Cristo, nessa noite eu te agradeço, Senhor, nessa noite de terça, por esse momento de estudo da palavra. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra e que a tua palavra para as nossas vidas, todo aquele que assistir seja abençoado pela tua palavra e tenha o entendimento a respeito do Senhor aberto, expandido. Que o teu nome seja glorificado, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, hoje e sempre. Graças eu te dou, Senhor. Amém. Glória a Deus. O tema é as duas testemunhas, que eu vou começar o livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler do versículo 7 em diante. Nós estamos vendo aí o trabalho desses dois profetas. Eles vão trabalhar, quando eles vão trabalhar, por quê? Porque a necessidade da presença deles. Essas duas testemunhas, elas estarão na terra. Essas duas testemunhas estarão na terra no segundo período da grande tribulação. E o que eles farão? Eles exercerão o ministério a exemplo do ministério, a exemplo do próprio Cristo e a exemplo dos profetas também, dos profetas que vieram antes deles. Então, eles vão fazer grandes sinais, eles vão ser grandemente usados por Deus na terra, vai incomodar muita gente. A terra vai estar cheia de rebelde aqui, porque se nós entendermos que o arrebatamento vai levar a igreja embora, vai ficar só a igreja falsa. E aí nesse tempo aqui, no segundo período da grande tribulação, que tem a manifestação do falso profeta, esses dois profetas vão ser odiados nesse tempo aqui de tal maneira que serão assassinados e o corpo dos dois ficar exposto para que o povo, para que todas as pessoas, todas as nações possam ver os dois mortos. E quando perceberem que eles morreram, quando as pessoas tiverem certeza que eles morreram, então começarão até a dar presentes, vão começar a se presentear, um dando presente para o outro, como comemoração de que os dois estão mortos. Tá? Versículo 8: jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Vai existir um governo satânico mesmo sobre a terra. Até o nome da cidade eles mudam para Sodoma. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha só, onde o Senhor também foi crucificado. Olha aí, onde o Senhor também foi crucificado. Então, por conta desse também foi crucificado, e como está falando da morte das duas testemunhas, acredita-se que essas duas testemunhas serão crucificadas como Cristo foi crucificado, e ficarão expostos, crucificados ali na praça, né, na praça, que é o lugar onde o Senhor foi crucificado, como está escrito aqui. Se vão realmente incomodar o inferno nesse tempo de maneira muito forte, a exemplo do ministério de Jesus, operando milagres e maravilhas, a exemplo do ministério de Jesus, a exemplo do ministério dos profetas. Vão profetizar, vão pregar o evangelho, vão de todas as formas
de todas as formas e maneiras testificar a presença de Deus, testificar que Deus é bom, testificar que Deus existe, testificar que Deus é poderoso, testificar que quem manda na terra é Deus. Então eles vão, no versículo 9, olha aqui: homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e eles não vão permitir que sejam enterrados sobre a terra. Aqui no versículo 9, vários povos e línguas e nações, vocês podem ver que já isso aqui é a tecnologia, né? Ó, homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto. Então, como que as nações, as tribos, os povos vão ver esses homens mortos? Será que todas as nações, todos os homens das nações, das tribos, dos povos vão lá, vai viajar para lá? Não é, né? Que já mostra o que a tecnologia vai permitir. Você hoje, assim como você hoje está me ouvindo, assistindo, isso aqui é Facebook, Instagram, YouTube, e qualquer outra rede social que vai existir aí nesse tempo, que isso aqui vai ser transmitido, provavelmente transmitido via internet, para que o povo assistir. E assistindo, eles vão se alegrar, vão se regozijar, e vão presentear uns aos outros, porque estão presenciando os 2 profetas mortos. Olha isso. Olha isso, é profeta? Então eles vão se regozijar com a morte dos 2 profetas, a ponto de se presentearem. A ponto de se presentearem. Aí depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Ou seja, quando terminaram ali 3 dias e meio, e o Espírito, o Senhor, os ressuscitará, vão ficar vivos, e vai cair sobre todos que viram grande temor, porque os povos, as nações, as tribos, os homens, por 3 dias e meio mortos, grande temor, porque começam a pensar: o que é isso, não é? Sempre assim, né? Quando vê, só acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, que é o dono do mundo, e aí Deus vem e faz uma coisa dessa aqui, e aí a pessoa fica de boca aberta, não tem o que fazer, não tem o que falar, não sabe explicar, fica perdida. A única coisa, fica ali tremendo. Versículo 12: e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi aqui, ou sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Então, assim como viram eles ressuscitarem, e ainda vão ver que eles ressuscitam, porque eles não encarnam, eles não reencarnam. Presta atenção, não é espiritismo. Eles não reencarnam, eles não nascem de novo em outro corpo para viver no corpo de outra pessoa. Não, eles ressuscitam, são a mesma pessoa, e aí uma voz, tá vendo aqui, uma voz do céu anunciado para eles subirem, e eles sobem numa nuvem. E nós podemos lembrar aqui, aqui é um tipo de arrebatamento. Nós podemos lembrar que o próprio Senhor Jesus, após 40 dias, ele subiu, ele foi elevado ao céu, voltou para o céu, ele foi visto subindo numa nuvem. Então, aqui a mesma coisa acontecendo com as 2 testemunhas, não só elas aqui, tá? Elas não vão subir sozinhas nesse dia. Tenho certeza que você já ouviu falar
que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Biblicamente, não é possível que seja eles. Por quê? Porque Moisés já morreu, já entrou na presença de Deus. Então Moisés não vinha. Como que alguém que morreu veio morrer de novo? E Elias, você pode me dizer que Elias não morreu. Por isso Elias teria que vir para morrer, ressuscitar. Tem alguns que dizem isso, que Elias teria que vir para morrer, ressuscitar e então voltar para o céu. Ou Enoque, que diz que é Enoque. Gente, pelo amor de Deus, esses homens já estão na glória. Isso não tem cabimento, tá? Isso não tem cabimento, porque é o mesmo que que a gente entender, que eu e você entendemos que quem for arrebatado vivo, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois vão os vivos serão transformados e aí serão arrebatados. E aí quem estiver vivo depois vai ter que vir aqui para morrer, para poder voltar para o céu? Claro que não. Uma vez tomado para o céu, fica no céu. Então essas duas testemunhas aqui, eu não acredito de maneira alguma seja Moisés e Elias. Mas assim como você, eu também aprendi que é Moisés e Elias. Já ouvi muitas vezes, quando eu comecei a estudar a Bíblia, muitas vezes já me falaram que é Moisés e Elias, eu falei várias vezes que o Senhor não está voltando, mas que está próximo o arrebatamento e que quem está para vir é o anticristo, o falso Cristo. Você lembra disso? Então eu quero só dar uma passada aqui rapidamente, já que nós estamos falando aqui em Apocalipse. Tem o arrebatamento, começa a grande tribulação. A grande tribulação tem 2 períodos de 3 anos e meio, no total 7 anos. As duas testemunhas vão aparecer no segundo período. Nos 3 anos e meio, no primeiro período da grande tribulação, o anticristo trabalha de maneira livre, governa sobre o mundo. Ele, vamos dizer assim na linguagem de hoje, ele faz o que ele bem entende, faz o que quer, né? Na linguagem do mundo, para ficar mais claro. O livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel também é conhecido, tem 12 capítulos, e também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Quem tem medo dessa palavra? Essa palavra significa revelação. De Daniel, capítulo 11, versículo 37 e 38. Vai nos dar algumas características desse anticristo. Tá? Aí você vai entender, talvez, porque você vai entender algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje e entender que existe sim para uma preparação do mundo, uma preparação mundial para o surgimento desse homem aqui. Tá? É um homem, o que quer dizer que esse homem ele vai ser homossexual. Tá? Ele vai ser promíscuo, vai ser um tipo de homem a exemplo, nesse sentido a exemplo de um morador de Sodoma e Gomorra. Tanto é que você viu o nome lá da cidade espiritualmente que nós lemos em Apocalipse agora há pouco. Ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, ele não terá respeito a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, que ele mesmo vai agir como se ele fosse Deus, né? Então, no versículo 37 do capítulo 11 de Daniel, livro de Daniel, que é conhecido como o Apocalipse, do
Antigo Testamento. Versículo 38. Mas ao Deus, veja que é Deus com letra minúscula, ao Deus das fortalezas honrará, olha isso, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, aos que o reconhecerem, ou seja, reconheceu como autoridade, então a quem reconhecer ele como autoridade, ele vai multiplicar a honra da pessoa, ele fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então tá aí, ó, ele vai ser um governante mundial e que vai colocar outros a serviço dele, aí ele vai honrar essas pessoas com autoridade, como nós lemos aqui, e assim para ele ter o domínio, do mundo inteiro. Versículo 31 do mesmo capítulo. Claro que o sacrifício vai ser tirado, claro que vai ser coisa profana, porque ele é falso, então tudo que ele faz é falso, tudo que ele fizer no templo é falso. Porque ele vai entrar no templo, né? Esse terceiro templo será construído. Aí você já pode ver a movimentação que está em Israel a respeito disso. Eles estão esperando o Messias. Israel está dizendo que o Messias está para chegar e que esse Messias vai construir o templo, vai reconstruir o templo de Salomão. Não é o Messias que está chegando, é o falso Messias, e ele vai construir o falso templo. Tá? E aí vai ter o quê? Ofertas e sacrifícios também falsos. Tudo falso. Esse templo não vai ser ungido. Por que não vai ser ungido? Porque se o Messias que está lá é falso, então tudo é falso e não tem unção. Não, tá certo? Aí você vai vendo a atitude do anticristo. 33. Esses muitos dias aqui são 3 anos e meio. Durante 42 meses. 42 meses. O anticristo vai reinar na terra. E quem não concordava com ele vai cair a espada, vai cair pelo fogo, vai cair pelo cativo, vai ser preso, vai ser roubado, vai ser tomado tudo que ele tem. Isso nesses 3 anos e meio, que é o primeiro período da grande tribulação. Certo? Capítulo 9, versículo 26. O príncipe com P minúsculo que há de vir é o anticristo. Essa uma semana é o período da grande tribulação, tá? Porque são 7 anos, cada dia representa um dia da semana, uma semana, 7 anos. Daí mais uma característica, como que ele vai agir. Ele vai ficar aqui por uma semana. O tempo o tempo da grande tribulação. Então o anticristo trabalha no período da grande tribulação. Eu não vejo o anticristo trabalhando dessa maneira, com essa liberdade. Pode até vir a estar no mundo, e claro que vai estar, que ele já vai ter nascido, com a igreja na terra. Só que o governo dele se dá a partir do momento, ou depois do momento que o arrebatamento acontece e começa a grande tribulação. Capítulo 8, versículo 24, fala mais dele. Ó. Tá aí, vai ser inimigo do povo santo, ou seja, vai ser inimigo do povo de Deus, e ele tem a força, o que fortalece ele é o diabo. O que vai acontecer? O anticristo ele vai reinar livremente durante o primeiro período da grande tribulação, 3 anos e meio. E aí depois desse período, terminando esse primeiro período, no início do segundo período da grande tribulação, surge aí, aparece aí o falso profeta. Alguém vai dizer, vai pensar que o falso profeta e o anticristo é a mesma pessoa, mas aí surge o falso profeta. O falso profeta vai vir lá daquele povo, do Alcorão, do Maomé, aquela coisa, daquele lugar lá,
né? E nós sabemos que o Cristo, que esse povo é contra Cristo. Então eles serão contra o anticristo. Eles serão contra o anticristo. Virá o falso profeta lá de Maomé, representando lá por aquele lado, porque vai ter o templo, o falso templo, o templo de onde estará o falso Cristo. E aí vem esse profeta das outras religiões, esse profeta das outras religiões lá, do Islã, daquele povo lá, né, que adora, diz que o nome de Deus é Alá, e eles vêm, esse falso profeta vem e destrói o templo, tá? Destrói o templo que foi edificado pelo anticristo. E aí, a partir desse momento, se torna um momento de grande conflito na terra, nesse segundo período da grande tribulação. Aí no meio disso vem as duas testemunhas que nós vimos lá em Apocalipse. E aí você pode ver o que vai acontecendo no meio disso tudo. As trombetas do Apocalipse tocando. E as trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo. Então tudo isso vai se desdobrando ao mesmo tempo. Então a terra se torna realmente um caos. E é melhor não estar aqui. É melhor não estar aqui, tá? Vai haver salvação nesse tempo? Vai haver salvação nesse tempo? Vai haver salvação nesse tempo. Só que o falso profeta no segundo período aí da grande tribulação, você pode ver que isso já vem acontecendo pelo mundo, que esse povo aí, lá no lugar onde eu estou te falando, que vai vir o falso profeta, esse povo hoje já está matando e decapitando cristãos na beira da praia. Você já deve ter visto alguma notícia, algum vídeo aí. Se você não viu, pesquisa, você vai achar. E aí esse povo, eles vão, nesse período, se os anjos vão pregar o evangelho, vão sobrevoar a terra nesse período e clamando em alta voz sobre a terra, sobrevoando a terra e gritando e dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, temei a Deus e dai-lhe glória, temei a Deus e dai-lhe glória. Isso, os anjos vão fazer isso. E aquele que temer a Deus e dar-lhe glória, que o pensamento abrir, ele temer a Deus e dar-lhe glória, esse vai ser decapitado. Ele vai ser batizado no próprio sangue. Ele vai ser batizado no próprio sangue. Assim que ele morrer, o Senhor já vai pegar a alma desse, porque ele foi salvo, ele temeu, ele morreu porque não negou a Deus, não negou Jesus. Então Deus dá ordem, essa alma, porque ele se torna um mártir do tempo da grande tribulação, né? Se torna um mártir do tempo da grande tribulação, e aí ele é levado, e essa alma, esse mártir é colocado no altar do Senhor para aguardar a ressurreição. Então essas almas aí, desses homens, desses cristãos, dessas mulheres que temeram a Deus e deu-lhe glória na grande tribulação, e por isso foram decapitados e foram batizados no próprio sangue, esses são os mártires que estarão, e a alma deles estarão debaixo do altar. Tem o clamor, né? Ali eles clamam pedindo justiça. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada. Não tem? Ezequiel capítulo 38, final da grande tribulação, acontece uma batalha para iniciar o milênio, o reinado milenar de Jesus. Está aqui no capítulo 38, de Ezequiel. No capítulo 39 de Ezequiel tem outra batalha que acontece no final da... Então são duas batalhas, são dois Gog e Magog. O do capítulo 38 é o que se chama, o que muitos chamam de Armagedon, tá? Então entra o milênio, tá vendo? Isso é o milênio.
Tem a religião aí que diz que o ser humano vai ficar aqui na terra, reinando, que confunde. Capítulo 7, versículo 27. Milênio, ó. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o milênio, obedecerão quem? A Cristo. Em Isaías, capítulo 35, Isaías, capítulo 35, tá assim, ó. Versículo 1, 2 e 3. Tudo isso aqui vai acontecer no milênio. Isso aqui é o reino de Cristo. Aqui, o deserto, os lugares secos se alegrarão com isso. Tudo que tiver morto vai viver. Tudo que tiver sujo, mar sujo, terra seca, deserto, tudo vai florescer. No milênio, a terra vai voltar à sua perfeição. Toda doença, a terra doente, a terra estragada, a terra quebrada, a terra destruída, tudo isso, quando Jesus pisar aqui, tudo isso será restaurado, a terra será restaurada e vai ser um tipo de paraíso novamente, reinado de Cristo. Jesus vai reinar 1000 anos aqui sobre uma terra sarada. Da volta de Jesus, porque a volta de Jesus, querido, é para o milênio. A volta de Jesus é para o milênio, lá depois dos 7 anos da grande tribulação. Eu queria que muita gente assistisse essa aula. Só um resumo rápido, terminando. Então nós vimos aqui, nós começamos falando sobre as duas testemunhas, entendemos juntos, né? Talvez você não tenha o mesmo entendimento que eu, e paciência, mas nós vimos ali que as duas testemunhas serão 2 profetas que vão agir na terra como um tipo do ministério de Cristo e um tipo do ministério dos profetas que foram antes. Vão trabalhar com muita autoridade, muito poder, tá? Muita autoridade, muito poder. Vão fazer maravilhas mesmo aqui. Vão testificar que Deus é terrível e serão odiados. Os povos vão se alegrar com a morte deles, aí eles vão ressuscitar, depois vão ser tomados para Deus numa nuvem. Nós vimos isso e vimos que isso vai acontecer no segundo período da grande tribulação, que eles estarão aqui. Vimos que o arrebatamento acontece no final do princípio das dores, juntando lá com o outro estudo daquele dia, o princípio das dores. Aí o princípio das dores terminando, termina com o arrebatamento, começa a grande tribulação, que vai durar 7 anos. O primeiro período da grande tribulação, o anticristo vai agir aqui de maneira muito poderosa, ele vai dominar mesmo essa terra, não vai ter oponente para ele. E depois, no segundo período da grande tribulação, aparece o falso profeta, que vem contra ele. Entenda também uma coisa, que a Babilônia, tá? A Babilônia, que todo mundo diz que você já deve ter ouvido, eu já ouvi um monte de vezes, muitas vezes, que a grande Babilônia é a Igreja Católica. A grande Babilônia que aparece lá em Apocalipse não é só a Igreja Católica, tá? Porque a igreja verdadeira é arrebatada. No final do princípio das dores começa a grande tribulação. Ainda vai haver religião na terra. Vai haver um ecumenismo, sabe? E as religiões vão se unir, vão se juntar. Então, quando isso acontecer, isso vai ser a igreja falsa
passando pela grande tribulação. Então ali todo mundo que ficou para trás e que está no meio da religião, praticamente todo mundo que ficar aí, que vai ficar no meio da religião, que vai existir uma igreja falsa aí, esse povo tudo aí e faz parte, tudo isso junto e misturado, o que ficar da Assembleia, o que ficar da Batista, o que ficar da Quadrangular, o que ficar da Mundial, o que ficar da Universal, o que ficar da Católica, o que ficar. E formar essa religião ecumênica que vai cair, porque a grande Babilônia vai cair, tá certo? Então acontece aí o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, depois tem o milênio, depois do milênio tem o juízo final, tá? Mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, é arrebatada no final do princípio das dores e antes da grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação. Glória a Deus por isso. Se você é a igreja, tranquilo, você não vai passar pela grande tribulação, você vai ser arrebatado, tá certo? Se você verdadeiramente é corpo de Cristo, verdadeiramente está em Cristo. Aí nós vimos também que algumas características do anticristo, não é verdade? E vimos que o anticristo vai ser um homem promíscuo, vai ser um homem homossexual, um homem que rejeita Deus de todas as maneiras, um homem que vai se engrandecer, né? Diz a Bíblia ali, vai se engrandecer sobre tudo. Quer dizer que ele vai se assentar na cadeira mais alta do planeta, do mundo, e vai ter o domínio sobre a terra. Um homem governando a terra inteira. E eu quero dizer, não é à toa que eu estou falando disso, tá? Nós vamos falar isso com mais calma, não é à toa que eu estou falando sobre isso, e você vai ver muita gente, a igreja está começando, graças a Deus por isso, que essa crise aí que surgiu no mundo agora, despertou a igreja para voltar a falar falar de arrebatamento e falar de escatologia, que a igreja falava muito pouco sobre isso. Mas graças a Deus que está voltando a falar, e eu não estou falando isso à toa. Eu estou falando isso porque eu creio que o arrebatamento está próximo e que o surgimento do anticristo do mundo também está próximo. Tá certo? Fique ligado e ore pelo Brasil, ore pelo mundo, se apegue com Deus como nunca, se apegue com Deus como nunca. É tempo de voltar, é tempo de se aliançar com Deus, é tempo de quem está fora voltar para a casa do Pai. Claro que a casa do Pai que eu estou dizendo não é meramente ou simplesmente estar dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que está fora de Cristo. Mas é tempo de buscar a Deus de todo o coração e estar com Ele, ficar firme com Ele. E como diz, nós lemos lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá certo? A igreja vai passar pelo princípio das dores, e aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, vencer o princípio das dores, será arrebatado. Mas não vai passar, a igreja não vai passar pela grande tribulação. E muita coisa vai acontecer ainda, tá? Tem muito detalhe aqui que eu não te passei não, tá? Muito detalhe aqui. Nós temos que existem diferenças sobre o que é a igreja, o que é Israel, o que é como Deus vai trabalhar com a igreja, como Deus vai trabalhar com Israel, como vai ser, com quem Deus está trabalhando, como vai ser o evangelismo. Eu falei um pouco, o evangelismo na grande tribulação. Eu te falei aqui que os anjos vão sobrevoar a terra
e clamando, temei a Deus e dá-lhe glória. Então, entenda bem, a igreja não é, fique com essa frase, a igreja não é para ser pega de surpresa. Vamos falar mais sobre isso ainda. Esse assunto é muito longo, é muito comprido, tem muito detalhe e a gente não pode falar sobre isso com pressa. Tá certo? Deus abençoe, fique com Deus, paz do Senhor.